Nessa quarta-feira a gente vai falar sobre imposto de renda. Na verdade, a gente vai acabar falando sobre reforma tributária, tá? Porque ela foi divulgada na semana passada, muita gente interpretou vários pontos errados, principalmente alguns sobre investimentos. Então, o que eu decidi fazer, né? Porque muita gente teve acesso àqueles slides da apresentação e lá realmente não tinha no detalhe como algumas coisas iam funcionar e geraram várias dúvidas. O que eu fiz? Fim de semana peguei a PL mesmo, né? Que foi protocolada e autenticada e li no detalhe as 52 páginas para entender como cada item poderia afetar seja a pessoa física ou, enfim, os nossos investimentos e também algumas empresas, né? Inclusive as que estão listadas na Bolsa de Valores. Então, basicamente, a gente vai passar aí por 6 pontos que eu considero os principais e que geraram mais dúvidas na semana passada. Para isso, eu vou me basear na própria fonte do governo, que é a PL, não simplesmente em matérias de jornais, porque muita matéria saiu com interpretação errada, e muito menos em comentários nas redes sociais. Vamos diretamente na fonte. E aí, para vocês terem acesso a essa fonte, tô deixando o link aqui na descrição. Também vou compartilhar com vocês lá no meu Telegram, para vocês realmente lerem no detalhe, e se surgir alguma dúvida ainda sobre algum tema, vão mesmo lá ler, porque com certeza elas estarão sanadas lá, ok? Agora, antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo, beleza? Bom, vamos lá, gente. Eu quero começar falando sobre um ponto que, óbvio, não quero dizer tanto sobre os investimentos, mas que surgem dúvidas sobre isso em relação à declaração anual do imposto de renda, que é a faixa de isenção do imposto de renda conforme a sua renda. Hoje, quem recebe menos de R$ 1.903,98 é isento do imposto de renda. E o governo, nessa nova reforma, eles estão propondo aumentar em 31% esse valor, passando a faixa de isenção para R$ 2.500. Ou seja, hoje nós temos em torno de 10, 11 milhões de brasileiros que são isentos, e aumentando essa faixa, então a gente passaria para mais de 16 milhões de brasileiros isentos do imposto de renda, conforme a própria renda. Como vocês viram nessa imagem, a gente tem aí uma tabelinha progressiva, então quem mais recebe vai acabar pagando mais imposto. O que eu acho que é o ponto fraco dessa situação? Acho que a gente deveria ter uma correção anual, por exemplo, pela inflação, porque se a gente pegar 5, 6 anos ali de uma inflação um pouquinho mais alta, de 6, 7%, meio que esse ajuste de 31% já vai fica ali elas por elas, mas é óbvio que o governo não vai fazer isso porque ele pode acabar arrecadando menos. De qualquer maneira, uma dúvida que surge sobre essa questão da renda é que muita gente investe na Bolsa de Valores e acha que por não ter uma renda acima, no caso de R$ 1.903 que é hoje, mas que vai ser R$ 2.500, elas não precisam entregar a declaração anual do imposto de renda. Gente, se vocês têm R$ 1 investido na Bolsa de Valores, independente se você é isento ou não do imposto de renda por conta da sua renda, vocês precisam entregar a declaração anual do imposto de renda, mesmo que você seja isento em relação ao que você recebe por mês, ok? Investiu na renda variável, independente se você fechou o ano com alguma posição ou não, o simples fato de você ter movimentado alguma coisa, você precisa fazer a sua declaração anual do imposto de renda. São coisas separadas, mas que surgem essas dúvidas, então eu já decidi responder logo no início do vídeo. Agora, gente, saindo um pouco sobre essas questões da isenção do imposto de renda, vamos entrar no aspecto das empresas em si. Porque sim, teremos várias empresas da Bolsa de Valores que serão afetadas também. Fiz um vídeo sobre isso, sobre a exclusão, por exemplo, do JCP, vou deixar o link aqui em cima para vocês, para quem quiser ver no detalhe quais são as empresas que serão afetadas, mas basicamente, na nova reforma, como vocês podem ver nesta imagem aqui, eles estão propondo então a exclusão, a extinção do JCP, que são os juros sobre capital próprio. E no que isso implica, né, gente? Desde 95 existem os JCPs e isso ocorreu porque antigamente, como a gente tinha aqueles tempos lá de hiperinflação e tudo mais, as empresas elas apuravam o seu lucro reajustado, ou seja, tinha um reajuste ali da inflação. E aí em 95 eles mudaram isso, se eu não me engano foi 95, eles mudaram isso para apurar, né, o lucro nominal. E aí para tentar compensar um pouco essa questão e tentar meio que apaziguar os ânimos dos empresários em si, foi criada essa questão do JCP, que até então era lançado como uma despesa no balanço e, consequentemente, eles conseguiam pagar menos impostos porque isso abatia do lucro das empresas. O que acontece? Apenas Brasil e Estônia hoje trabalham nesse esquema de JCP, então acho que é muito provável que, olhando como funcionam aí outras economias, por mais que em vários aspectos elas não são comparáveis, né, não vamos nem entrar nesse mérito, mas provavelmente isso aqui sim realmente vai passar, porque pouquíssimos países
aderiram isso no fim das contas, então as empresas não poderão contar mais com esse abatimento do JCP. E aí, em contrapartida, o próprio IRPJ, né, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, ele deve diminuir. Então, para esse ano, né, de 2021, que nós temos aí 25%, ele deve passar para 22,5% em 2022 e 20% a partir de 2023. Qual que é a intenção através de tudo isso? Fazer com que as empresas distribuam menos dividendos e reinvistam nelas mesmas, criando novos projetos, gerando mais empregos e tudo mais. Então, eles estão tirando o JCP, mas estão diminuindo o IRPJ. Só que beleza, não para por aí. Agora, a gente vai entrar na parte onde os investidores, pessoa física, serão afetados e o que deve mudar. Vamos começar falando, gente, sobre a unificação da alíquota das ações e fundos imobiliários, por exemplo, que vai passar a ser tudo 15%. Antes a gente tinha uma diferenciação de se é day trade é 20%, se é swing trade é 15% e por aí vai. Então, a partir da reforma tributária, se ela for aprovada dessa maneira, todos esses ativos que a gente vender e tiver lucro, nós teremos que recolher 15% sobre o lucro, independente se é ação, se é fundo imobiliário, se é day trade ou se é swing trade. E um outro ponto sobre tudo isso é que nós poderemos compensar os prejuízos de uma classe com a outra. Por exemplo, se eu tive prejuízo nos fundos imobiliários, eu posso compensar esse prejuízo no imposto que gerou das ações. Então, eu vou poder fazer isso. Agora, em complemento a isso aqui, é muito importante trazer aonde mais teve erro de interpretação dos investidores que eu vi, pelo menos nas redes sociais. Muita gente estava falando sobre a isenção dos 20 mil reais, por exemplo, para as ações, para ouro e tudo mais. E o que acontece? Muita gente falou, poxa, lá no slide tá falando que a apuração vai ser trimestral. Então a galera achou que aqueles 20 mil reais não seriam mais mensais, e sim trimestrais, mas não vai ser assim que vai funcionar. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, tá muito claro que as apurações elas serão trimestrais, sim, e o valor da isenção para operações com ações, com ouro, enfim, essas paradas assim, será de 60 mil reais trimestrais. Então, ao invés de ser 20 mil reais por mês, como era antigamente, ou aliás, como ainda é, se passar a reforma, essa apuração vai ser trimestral e você estará isento se as suas vendas, né, e tudo mais com lucro ficarem abaixo dos 60 mil reais. Então, tá muito claro, eu acho que essa foi a parte que mais gerou dúvida na galera, que a galera realmente interpretou de maneira errada. Então, sim, gente, nós teremos essa apuração num período diferente e é importante dizer, né, que depois, no fim das contas, depois de 3 meses que a gente fez essa operação, se realmente eu tiver que gerar um DARF e fazer o pagamento dele naquele código 6015 e tudo mais, o pagamento vai continuar sendo até o último dia útil do mês subsequente, mas isso vai acontecer a cada 3 meses e não mensalmente como é hoje. Eu considero que isso é um ponto positivo, porque a gente tinha que todo mês estar se preocupando, fazendo muita conta e não sei o quê. É importante vocês realmente detalharem os investimentos de vocês, fazerem esse acompanhamento de perto, mas gerar um DARF e fazer o pagamento vai ser apenas a cada 3 meses, ok? Agora, saindo um pouquinho sobre essa alienação de ativos, né, e venda com lucro e geração de imposto, vamos falar sobre os dividendos, porque aqui a galera ficou louca, né? Aqui também teve alguns erros de interpretação. O que acontece? Os dividendos, conforme vocês estão vendo nesta imagem aqui, eles passarão a ser tributados em 20%. Então aqui no artigo 10 já tá deixando muito claro, eu até deixei em amarelinho para vocês. Será retido na fonte a alíquota, né, de 20%. E aí o que acontece? Quem estará isento, né, dessa retenção desse imposto de 20%? Como vocês podem ver neste outro parágrafo que eu deixei aqui em amarelo, as microempresas ou empresas de pequeno porte, elas poderão estar isentas dessa retenção dos 20% até o limite de 20 mil reais por mês. Ou seja, nós estamos falando aí de 240 mil reais
anuais. Então, no fim das contas, para quem é pequeno ou, enfim, pequena empresa, microempresa, estará isento. Quando a gente fala das empresas da Bolsa de Valores, nós sabemos que elas dificilmente vão se encaixar dentro dessa isenção. Então, os dividendos que a gente pode vir a receber no futuro, eles virão, então, com essa retenção dos 20% já direto na fonte, como já acontece com os JCP. Só que o JCP hoje é 15% que vem retido, mas não teremos mais JCP, então vai ficar somente com a parte dos dividendos. Beleza, gente, sobre isso eu acho que essa basicamente a interpretação, quis trazer escritinho bonitinho para vocês, para não dar margem para dúvidas. Agora vamos falar sobre um ponto positivo, tá, gente? Sobre os títulos de renda fixa e fundos de investimento. Por quê? Eles resolveram, com essa nova proposta, unificar aí os impostos tudo em 15% também. Antes a gente tinha uma tabela regressiva que ia de 22,5% até 15%, por exemplo, para os títulos de renda fixa, dependendo do prazo que você investia. Então eles passarão a ter a alíquota de 15% independente do prazo que você investir. Não vai mais ter essa tabelinha regressiva. E um outro ponto importante sobre, por exemplo, os fundos de investimento é porque lá em maio, quando a gente falou dos fundos multimercado, por exemplo, eles tinham aquele Come Cotas, então não vai mais existir esse Come Cotas de maio e vai ter apenas em novembro, então, a retenção do imposto de renda e que também será nesses 15%. Então essa parte, eu confesso que eu achei que ficou um pouquinho mais simples, então ok, vejo que é um ponto aí até que um pouco positivo. Agora, gente, vamos para o último ponto, mas não menos importante, na verdade, o que mais gerou polêmica, que é a parte dos fundos imobiliários. Bom, quando a reforma, essa segunda fase da reforma, ela foi divulgada na sexta, na hora os fundos imobiliários começaram a cair, o IFIX fechou aí com mais de 2,5% de queda. Isso porque, né, gente, como vocês podem ver nesta imagem aqui, eles estão falando que os dividendos que serão distribuídos para os fundos imobiliários a partir de 2022, eles terão a retenção de 15%. Então, no fim das contas, a gente tinha aquele chamariz para a classe dos fundos imobiliários que, poxa, você está tendo ali uma renda através dos dividendos que é isento do imposto de renda. Então, a partir de 2022, eles não serão mais isentos. E aí, por conta disso, é natural que os fundos imobiliários caiam e se reajustem, meio que já contando que, olha, para a gente poder manter esse dividend yield, os preços dos fundos imobiliários, eles realmente vão ter que ser um pouquinho mais baixos. Óbvio que é ruim para quem já estava carregado de fundo imobiliário, mas para quem está comprando agora, para quem está vendo essa janela aí de uma possível correção, provavelmente vai acabar pagando um pouco mais barato, então isso não deve afetar tanto assim o dividend yield. Agora, sobre essa questão dos fundos imobiliários, eu acho que essa foi a parte mais polêmica, que gerou mais burburinho, e talvez essa parte aqui eu já tô vendo muita gente fazer aposta que talvez ela sofra alguma alteração até a proposta em si ser aprovada. Talvez eles até tirem isso, mas a gente vai ter que acompanhar de perto, porque muita gente questionou sobre os investimentos nesse ramo imobiliário, como funciona, como esses impostos poderiam acabar afetando tudo isso, inclusive, por exemplo, os fundos de fundos, se a gente teria talvez aí uma bitributação por eles já investirem em fundos, receberem os dividendos desses fundos e pagarem dividendos depois. Enfim, a questão é que essa foi a parte mais polêmica, eu acho que essa é a parte mais difícil de talvez chegar até o final sem ter, né, alguma mudança ou alguma coisa nesse sentido, mas agora eu quero saber de vocês. Eu sei que tem aí vários pontos sobre essas questões, eu sei que alguns eles são aí um pouco mais positivos porque simplifica de um lado, outros negativos porque no fim das contas a gente está criando um imposto que não tinha, mas eu quero saber no geral o que vocês acharam dessa segunda fase da reforma tributária. Sobre tudo isso, eu acho que sim, é necessária uma reforma tributária, só que eu acho que ela deveria simplificar as coisas mais ainda e em um mundo utópico que a gente sabe que não é o caso do Brasil, eu acho que a gente deveria primeiro ter uma reforma administrativa onde a gente corte todos os gastos desnecessários do governo, principalmente dos penduricalhos dos políticos, da lagosta, do vinho, de todas aquelas paradas que a gente acaba pagando através dos nossos impostos, para depois fazer essa reforma tributária e entender se seria possível, por exemplo, enxugar os impostos de alguma maneira, ou talvez pensar, não, olha, a gente vai talvez realmente tributar mais renda, mas a gente vai diminuir o imposto do consumo e, enfim, tentar equilibrar um pouco essa balança. Então, eu sei que é uma utopia a gente achar que, por exemplo, os políticos eles vão efetivamente cortar ali na própria carne para tentar
beneficiar a população, mas é o que eu acho que deveria acontecer. Mas eu quero saber agora de vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Me contem aqui nos comentários. Deem as sugestões de vocês, o que vocês acham que deveriam acontecer. E vamos conversando, tá bom? Eu me despeço por aqui, espero ter esclarecido os principais pontos da segunda fase da reforma tributária e vejo vocês então no próximo vídeo.